Jesus, ele também se ira. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12, diz assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Esse trecho da palavra do Senhor, ele é muito claro e a gente tem que concordar que é muito atual. Infelizmente, hoje vem acontecendo muitas coisas e essa é uma delas, do qual a palavra do Senhor foi escrita há muitos e muitos tempos atrás. Hoje as pessoas têm pregado, as pessoas têm compartilhado, as pessoas têm declarado Jesus de uma maneira um pouco distorcida. E por quê? Porque as pessoas falam que Deus é amor, que Jesus, ele nos ama, ele perdoa os nossos pecados, enfim, tantas e tantas coisas. Tudo isso não é que seja errado, que a gente está falando heresias, não. Mas a gente precisa entender que existe dois lados. Existe um contexto dentro de um texto, e do qual a gente não está exercendo, né, nas redes sociais, nas plataformas de mídias sociais, no próprio púlpito, nas igrejas. A gente tem pregado de uma maneira em que, ao invés de ensinar, ao invés da gente trazer a mensagem dentro de um contexto, dentro de um estudo, a gente recorta apenas, a gente está recortando apenas um pedaço da Bíblia ou apenas um pedaço daquele versículo e esquece que aquele versículo está dentro de um capítulo, dentro de um livro, dentro de um contexto histórico e teológico. Jesus, ele chega no templo e se depara com as pessoas vendendo animais para sacrifícios, fazendo tantas e tantas coisas, menos aquilo que era para ser feito naquele local, ou seja, no templo. E aqui ele fala que o templo foi construído para ser como casa de oração. Aqui essa parte ela simboliza como a igreja, ou o local onde nós frequentamos, que a gente ora, que a gente busca. E ao invés da gente cumprir aquilo que a palavra do Senhor fala a respeito de nós, para que a gente tenha uma vida regrada na palavra, uma vida íntima com o Senhor, a gente está distorcendo as coisas. Infelizmente, a gente se depara com situações, com relatos, com histórias de pessoas que estão usando a casa de oração, como aqui a Bíblia nos fala, o templo de Deus, como um comércio e não como uma ponte para que Jesus seja anunciado, para que vidas sejam alcançadas através do Espírito Santo de Deus enviado por Jesus. Ao invés da gente se dispor a servir o reino de Deus, a deixar Deus usar a gente como um canal, como um instrumento nas mãos dele, nós queremos fazer daquele lugar um lugar onde o retorno seja para nós. E isso está errado. O retorno, tudo que a gente faz, tudo que a gente é e tudo que a gente tem, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não merecíamos estar aqui. Um preço foi pago para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E ao invés da gente viver isso de uma maneira em que glorifique ao nosso Criador, ao nosso Salvador, a gente está fazendo isso
A gente está fazendo as coisas na nossa vida que tenha retorno para nós. E é por isso que aqui Jesus chega irado. Jesus chega chutando tudo. Jesus chega levantando tudo para cima. E aí as pessoas falam, mas Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Sim, Jesus é amor, mas ele também é justo, ele também é verdadeiro. Jesus também, ele não é só cordeiro, ele é leão também. Ou seja, a gente está querendo acrescentar algo dentro daquilo que não precisa ser acrescentado. A gente está querendo colocar palavras dentro da própria Bíblia Sagrada. A gente está querendo mexer naquilo que Deus criou. E se a gente for parar para analisar no modo geral, no contexto geral, tudo aquilo que o homem tenta alterar, algo dá errado. Seja ele financeiramente, seja ele na questão da natureza, seja ele com relação ao ser humano, seja ele com relação à sociedade, seja ele qual for a situação do qual Deus criou e fez para que a gente vivesse daquela forma. A partir do momento que a gente altera ou que a gente acrescenta algo, aquilo dá errado. E para vocês entenderem um pouco mais disso, a Bíblia fala, Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, ou seja, da palavra do Senhor, do Evangelho, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, aquele que acrescentar alguma coisa na palavra, da própria palavra vai ser as suas consequências. E no versículo 19 diz assim, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Olha só o que a Bíblia diz, é a Bíblia. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22, relata isso. Não é invenção, eu não copiei de lugar nenhum, é a própria palavra do Senhor, é Deus falando para nós. Então pense nisso. Não queira distorcer, não queira acrescentar nada, não queira tirar nada daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, porque foi Deus que criou. A não ser que você queira viver uma vida em consequência disso que nós acabamos de ler, ou que você entenda que Deus, ao mesmo tempo que ele é leão, que ele é cordeiro, que ele é amor, que ele é compaixão, ele é leão, ele é justiça, ele reina, ele é verdadeiro, ele é fiel e ele se ira também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.